A graça e a paz do único Deus, pela mediação do Senhor Jesus Cristo, seja com a sua igreja. Nesses dias desafiadores, ao invés da murmuração, vamos buscar a Deus com gratidão. Vamos adorá-lo por termos sido redimidos e estarmos ainda neste mundo para o testemunho da sua glória. No dia 18 de março, a Igreja Presbiteriana de Santo André completou 70 anos de sua organização. Hoje, com essa orientação para o culto doméstico, vamos adorar a Deus, confessar nossos pecados, pedir que nos sustente em santidade, interceder pelos que sofrem e estudar a palavra santa. Siga conosco, com a sua Bíblia nas mãos e o coração quebrantado perante o Senhor, em nome de Jesus Cristo, cultue a Deus. Veja a ordem dessa orientação para o culto doméstico. Façamos a leitura bíblica em Filipenses 1, versos 1 a 11, iniciando o nosso culto ao Senhor. Abra lá a sua Bíblia, Filipenses 1, versos 1 a 11, e vamos ler juntos. Enquanto eu leio a Bíblia aqui, você também, em voz alta, leia a Bíblia onde você estiver. Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse texto nos traz algumas informações que precisamos destacar. Primeiro, você veja aí nos primeiros versículos 1 e 2, que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Redentor. Graça e paz. Graça redentora. Paz com Deus. Desta paz com Deus, paz na igreja. E então vem a primeira oração de Paulo nesse texto. Versos 3 a 5. É uma oração de ação de graças, uma oração de gratidão. Ele agradece a Deus pelos filipenses. E o versículo 4 nos traz a mensagem de que Paulo faz sempre orações pelos filipenses, orações com alegria. A palavra súplica, no versículo 4, deveria ser traduzida apenas por orações. E esta ordem que eu lhes apresento é a melhor para a leitura. Versículo 4, fazendo sempre orações por vós, orações com alegria. Paulo, então, enfatiza que por aquela igreja ele manifestava diante de Deus gratidão e alegria. Seja assim também nos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Santo André. Gratidão a Deus e alegria. Alegria, verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo também expressa a sua certeza e a sua saudade. A certeza de Deus por seu poder de começar e terminar
a obra que instituiu. Veja o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certeza. Quem começou a obra da salvação na vida de alguém há de completá-la. Salvação não é coisa variável, ganha, perde, perde, ganha. Salvação é uma concessão graciosa da parte de Deus, e a quem Ele concede, dele Ele não retira. Vai trabalhar-se nessa vida pela sua santidade, pelo seu crescimento, pela sua semelhança a Cristo Jesus em todas as coisas, mas não para a perda da salvação. Arrependamo-nos diante de Deus e tenhamos a certeza, Ele começou, Ele completará a sua obra. E é nessa certeza que Paulo alimenta uma saudade, mesmo preso, ele quer estar com aquelas pessoas e não está triste, não está abatido, está feliz com o testemunho deles. E então ele diz, versículo 8, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos nós. Irmãos, estamos separados agora. Deus nos conceda, pela unidade que temos em Cristo, que tenhamos saudade uns dos outros. Desejemos estar uns com os outros, para que estejamos celebrando, dando graças a Deus com alegria, porque Ele nos redimiu e nos faz agir para a sua glória, nos santifica. Seja assim com a igreja de Santo André. E então, depois de afirmar a sua certeza, de expressar a sua saudade, ele faz uma segunda oração. Veja os versículos 9 a 11. E também faço esta oração. E esta oração agora é intercessória. Faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vejam, irmãos, pedidos de santidade, pedidos espirituais, pedidos de caráter. Não é proibido pedir saúde para Deus, mas nós não podemos nos esquecer de pedir o principal, pedir a Deus que nos encha de amor, de mais conhecimento, da percepção da vontade de Deus, para que nós aprovemos as coisas excelentes, para que nós sejamos sinceros e inculpáveis diante de Deus no dia de Cristo. Olha o que importa, caminhar bem aqui em Cristo para chegar no dia de Cristo e estarmos em paz com Ele, sob a sua graça. Cheios do fruto de justiça, olha aí o versículo 11, fruto de justiça em Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Gratidão e alegria, certeza e saudade, intercessão. Vamos gastar tempo de oração diante de Deus com estes motivos, agradecendo, nos alegrando, expressando as nossas certezas que nós temos segundo as Escrituras e intercedendo. Oremos ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro
retornou, graça e paz nos revelou. Aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte, o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo, a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, da onde nós vamos ler os versos 14 a 17. Abra lá sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida.
Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. As epístolas de Paulo aos Coríntios. Estudá-las no aniversário da igreja, quando a igreja completa 70 anos de vida, é muito desafiador e importante para a vida de cada um de nós. Importante para motivar-nos, para corrigir-nos, para utilizar-nos corretamente no serviço da glória do Senhor neste mundo em que vivemos. Muito especialmente nesses dias, não é? Em que, nos protegendo, estamos restritos em nossas casas e por conta disso é que estamos estudando a palavra por meio de um vídeo. Espero em Deus que isso seja bênção para a tua vida que acompanha, para a vida da igreja que, mesmo separada em suas células familiares, continua sendo igreja, continua sendo o povo de Deus e o faz desta maneira temporariamente, provisoriamente. Ao olharmos para as epístolas de Paulo aos Coríntios, aprendemos que há uma longa história de estudos desses textos. E aprendemos que o que nós temos aqui, muito provavelmente, sejam, na verdade, de 4 cartas escritas por Paulo aos Coríntios, a segunda e a quarta. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios sendo, então, a nossa primeira. E a quarta epístola de Paulo aos Coríntios sendo a nossa segunda. Nesta carta, provavelmente a última das que Paulo escreveu aos Coríntios, nós temos uma defesa do ministério apostólico de Paulo. E esta defesa do ministério não tem por objetivo exaltar ao próprio Paulo, mas sim exaltar a Deus, que utilizando-se dos seus servos, faz com que estes preguem a sã doutrina nas igrejas e para as igrejas, como acontece por meio desta carta. Portanto, ao estudarmos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que temos aqui em nossas mãos, temos que estar conscientes de que se ela foi preservada é porque o Senhor assim o decidiu, o Senhor assim o promoveu, e tendo feito desta maneira, é porque esta era inspirada pelo Senhor e útil para a igreja de todos os tempos. Ao olharmos para esta carta, percebemos que Paulo tratava com a igreja de Corinto como alguém que a amava, mas que vinha enfrentando dificuldades no relacionamento com a igreja. Dentro da igreja haviam se levantado mestres, professores, pessoas boas de retórica, mas não tão boas assim de teologia, e que ensinavam diferente do que Paulo havia ensinado, isto é, ensinavam algo distinto da sã doutrina. Este ensino, feito com uma boa qualidade retórica, encantava, conquistava as pessoas. E elas então, crendo na mentira bem pregada, acabavam por desqualificar a Paulo. Mas o faziam porque desqualificavam o que Paulo pregava, desqualificavam a verdade revelada por Deus como tal. E este é o objeto da carta. Paulo ensinar a igreja a respeito da preciosidade do próprio Deus, da sua revelação e então da pregação da revelação do Senhor pelos seus servos, apesar dos seus servos serem fracos, pequenos, limitados, pecadores. O que importa é a honra do Senhor e assim, para a honra dele, a pregação da verdade em benefício da santidade da igreja. É com isso em mente que temos que partir para a leitura e para o estudo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E nesta carta nós vamos observar que Paulo relata que a sua vida, a vida cristã de Paulo, era uma vida de lutas, de dificuldades. Isso nós podemos ver nos versos 1 a 13 do capítulo 2, e é lógico, espalhado por toda a carta, mas muito especialmente nesse trecho. Eu vou ler esse trecho
dando algumas ênfases em alguns versos. Peço que você me acompanhe, por favor. Capítulo 2: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Eu paro aqui um instante. Aqui nesse texto há a menção de uma carta anterior, provavelmente a terceira, uma carta dura, escrita por Paulo, dizendo: vocês não podem continuar nesse caminho da mentira. Vocês não podem dar ouvidos à boa pregação que ensina a desobedecer a Deus, a desonrá-lo. É preciso sim que haja boas pregações, mas da verdade. E se elas não forem tão boas assim, sendo da verdade, haverá proveito, porque a palavra de Deus sendo exposta, quanto mais virtudes houver na exposição, melhor. Mas se não houver virtudes de oratória, não houver virtudes de retórica, de qualidades do pregador, que haja a verdade sendo pregada. Isto não pode faltar. E Paulo repreendia aquelas pessoas e o fez com veemência numa carta anterior, o que produziu o despertamento da igreja. E a igreja despertada disciplinou aqueles que estavam desobedecendo ao Senhor com pregações da falsidade. Paulo havia prometido no corpo daquela terceira carta que logo iria visitar a igreja de Corinto, o que ele não conseguiu fazer. Ele queria fazê-lo, tinha em seus planos, mas os planos do Senhor não eram os de Paulo nesse sentido. Então ele diz que queria encontrar-se de novo com a igreja, mas não queria fazê-lo em tristeza, como no trecho que acabamos de ler. E enfatizo o verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. No nosso item 1, letra A, o objetivo de Paulo ao escrever está aqui demonstrado como amor pelos irmãos, e ele então lutava pelo amor dos irmãos e entre os irmãos. Lutas na vida cristã, lutas pelo amor dos irmãos. Mas vamos seguir a leitura, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A luta de Paulo também era por mais dois aspectos dentro da igreja. Se ele lutava pelo amor dos e entre os irmãos, ele também lutava pela disciplina, mas uma disciplina correta, uma disciplina que, alcançando o seu objetivo, que é o arrependimento daquele disciplinado, a mudança de conduta diante da igreja e para a glória de Deus, então que o disciplinado fosse novamente acolhido pela igreja. E é isso que ele diz então, que eles não deveriam se demorar em manifestar perdão e conforto, veja o verso 7, para que este que fora disciplinado e, havendo-se arrependido, não fosse consumido por excessiva tristeza. Paulo queria sim a disciplina,
mas não uma disciplina extremada, injusta, uma disciplina que conduzisse ao arrependimento e que aquele arrependido então fosse perdoado. Verso 10: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, para não dar lugar, não dar oportunidade à estratégia satânica de divisão da igreja, de desvio do corpo de Cristo da palavra da verdade, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios da divisão e do desvio. Lutas por disciplina e por perdão, lutas da vida cristã. Mas há também a menção de uma terceira luta aqui, versículos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Diante daqueles conflitos internos da igreja em Corinto e voltados contra Paulo, contra a sua pregação, contra a doutrina, Paulo, angustiado, enviou Tito até Corinto. E tendo enviado Tito, provavelmente a carta de Paulo teria sido enviada por meio de Tito, me refiro à terceira que nós não temos. Paulo aguardava pelo retorno de Tito com boas notícias. Paulo tinha lutas internas por notícias. E nós podemos ver isso também no capítulo 7, versículo 5 desta mesma carta, quando ele diz, segundo aos Coríntios 7, a partir do 5, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito, chegando à Macedônia, deu boas notícias a Paulo, do amor que os coríntios dedicavam a ele e do seu zelo pela palavra, isto é, da mudança de conduta assumida por eles após receberem aquela carta dura do apóstolo Paulo e que não foi preservada para nós. Paulo, tendo dito a respeito das lutas que desenvolvia, passa a falar da vitória que Deus dá. Lutas de Paulo em nome do Senhor. A vitória do ministério pelo poder do Senhor. O verso 14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo sempre nos conduz em triunfo. A primeira ênfase que se faz aqui é na palavra sempre. E esta ênfase será mais detalhada nos versos seguintes. Mas Deus nos conduz em Cristo em triunfo. A que se referia Paulo? Fazia uma alusão àquele comportamento das cidades, quando recebiam de volta os grandes generais, os grandes líderes, quando voltavam das vitórias em suas guerras. Paulo, depois de mencionar as suas lutas, diz que o Senhor é que o conduzia em Cristo ao triunfo. E essa condução é então comparada ao triunfo conhecido pela população de Corinto, quando os seus líderes, ao voltarem do combate vitoriosos, traziam consigo os vencidos, mas vinham garbosos, orgulhosos, sabendo que haviam cumprido o seu dever e eram aclamados pelo povo ao redor. E se era um general, seria abraçado e valorizado pelo rei. Era disso que Paulo falava, era isso que Paulo comparava à sua situação. Muitas lutas, muitas dificuldades, lutas pelo amor da igreja, lutas pela disciplina, lutas pelo perdão, lutas pela preservação da igreja das investidas satânicas, lutas internas porque se angustiava pela saúde da igreja, lutas que eram vencidas
porque Deus assim conduzia o seu ministro e o conduzia em Cristo ao triunfo. O texto continua dizendo no versículo 14: e por meio de nós manifestem em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aquela figura continua na mente de Paulo e deve permanecer na mente daqueles que estavam ouvindo a leitura da carta, e é trazida agora a você que participa desse estudo da palavra do Senhor para a glória dele e para a sua edificação. Quando o guerreiro voltava do combate, não voltava de banho tomado, não voltava cheiroso, limpo, voltava ferido, sujo, com o sangue do combate, o próprio de outros, voltava mal cheiroso, voltava trazendo as marcas do seu desgaste em combate, e voltava também com os vencidos certamente de mãos e pés atados, também desgastados, também mal cheirosos, sujos. Voltava com o seu exército, aqueles que haviam ao seu lado combatido nas mesmas condições. Então o povo, ao redor daqueles vencedores sujos e mal cheirosos, jogavam sobre eles perfumes. E agora então Paulo passa a explicar isto melhor nos versos 15 e 16. Acompanhe. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. De que Paulo fala? Ele está falando que o perfume está sendo lançado sobre o exército vencedor, e ele acaba sendo lançado também sobre os cativos dos vencedores. É lançado o perfume de vida sobre os que vivos surgem vencedores. É lançado o mesmo perfume que vai significar morte sobre aqueles que, cativos e vencidos, acompanham os vencedores. Nós somos o perfume, diz Paulo agora, fazendo uma pequena transição na sua figura, dizendo: nós somos aqueles que colocam sobre todas as pessoas a mesma mensagem, a mesma palavra, do mesmo Cristo, sendo que para alguns Cristo não passa de um ente morto e que na sua morte não traz esperança. Então o perfume é de morte para morte, um conhecimento incompleto da verdade, um conhecimento que rejeita a revelação redentora de Deus. Então aqueles que estão carregados para a morte, aqueles que são destinados para a morte, eles recebem perfume de morte. Morte de Cristo para a morte daqueles que o rejeitam, daqueles que não creem no Senhor. Mas é perfume de vida para a vida, porque sobre aqueles que vitoriosos recebem o perfume, Paulo então faz essa outra relação, a relação daqueles que, tendo sido chamados para a vida, ao entrar em contato com o perfume, o Evangelho do Senhor Jesus, esses então passam a crer. Então a vida de Cristo, ressurreto dentre os mortos, os contagia, os transforma de mortos que eram em vivos. Então o perfume é de vida para a vida. Veja que ele usa a mesma figura básica para transmitir dois conceitos distintos. O primeiro conceito de que o Senhor é que conduz para a vida, o Senhor é que em Cristo dá a vitória, e dá a vitória ao próprio Paulo, dá a vitória aos ministros fiéis, dá a vitória porque proclamam a palavra e os efeitos da palavra são dados pelo Senhor.
E então ele transpõe para um segundo significado, a partir da mesma figura. Agora não é Paulo que está chegando vitorioso, mas é Paulo e aqueles outros que pregam a palavra de Deus com fidelidade, que fazem o espalhar do perfume, e o perfume vai alcançar com morte aqueles destinados para a morte, e alcançará com vida aqueles destinados para a vida. E então Paulo, após falar sobre isso, tão importante para nós aqui, há 70 anos, com a graça de Deus, perfumando a cidade, 70 anos perfumando a cidade, ele então apresenta uma pergunta, e a pergunta traz ao menos duas maneiras de responder. A pergunta é, ao final do versículo 16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? E a primeira maneira de compreender esta pergunta é traduzi-la para quem entenderá a soberania de Deus quanto aos que são salvos e quanto aos que se perdem diante da mesma palavra pregada? Quem poderá entender? É um desígnio secreto do Senhor, a predestinação, aquilo que o Senhor registrou a respeito da vida de cada um dos seres humanos, de toda a história da criação. E então, quem poderá entender a soberania? Não cabe a nós entendê-la, cabe a nós afirmá-la. O Senhor Todo-Poderoso, com a mesma pregação do mesmo Evangelho, produz vida em alguns e morte em outros. E isso honra, isso glorifica, e isto produz vida na sua igreja que deve ser então objeto da luta por amor, luta pela disciplina, pelo perdão, luta para que as angústias internas sejam sanadas ao redor de Cristo com as melhores notícias. Uma luta que tem vitória pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas uma luta que também terá aparentes derrotas pela incredulidade de muitos. Mas quem é suficiente para entender isso tudo? Só o Senhor. Nenhum pregador é suficiente para isso. Mas há uma segunda maneira de compreender essa pergunta. E ele diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Digo, para pregar a palavra, para servir bem a Deus como ministro da palavra. Ora, aqueles que o Senhor levantou para tanto. Aqueles que o Senhor levantou para que preguem a verdade. Não aqueles que, falando bonito, argumentando bem, pregam a mentira, a divisão e o desvio. Mas aqueles que o Senhor, dando atributos virtuosos da pregação, sim, mas não necessariamente, mas necessariamente dando a verdade para ser pregada e apego a esta verdade e o anúncio dessa verdade, estes são suficientes para estas coisas, porque o Senhor os capacita tanto. E enfrentarão lutas, e passarão por tormentos internos, e serão fustigados externamente, e sofrerão com problemas sociais, e terão dificuldades no relacionamento com a igreja, e serão mal vistos muitas vezes, mas benquistos tantas outras, e sempre em Cristo, conduzidos por Deus, em triunfo. Quem é suficiente para estas coisas? Aqueles que o Senhor levantou, levanta e levantará para tanto, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta. Não podemos entender os decretos de Deus, apenas o reafirmamos sob a sua soberania, mas podemos entender que o Senhor levanta gente para ser fiel a Ele, e fiel com as características que o Senhor lhes der, para que, servindo bem a Deus, os resultados propostos por Deus, vida e morte, sejam alcançados para a sua glória. Paulo então vai enfatizar esse aspecto da pregação no verso 17. Ele diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus,
com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós não estamos, como tantos outros, adulterando o perfume, mercadejando a palavra de Deus. A Igreja de Santo André, pela graça do Senhor, completa 70 anos. Virtudes, defeitos, vitórias, gente crendo, derrotas, divisões, cessão de espaço a Satanás, vitórias, anúncio da verdade com a perdição de tantos, derrotas, silêncio, adulteração da verdade, pregação imprópria. Mas o Senhor conservou a igreja até aqui. E com 70 anos da sua organização, cabe a nós, diante da palavra e submissos ao Senhor, nos arrependermos de tudo aquilo que proclamamos de modo errado. Ainda que com a melhor apresentação, com a melhor pregação, com as melhores imagens, com as melhores músicas, com as melhores roupas, com o melhor ambiente, ainda que com tudo de melhor, na ausência da verdade, cabe da nossa parte, como Igreja Presbiteriana de Santo André, arrependimento. Não é isto o que interessa. Tudo isso pode ser utilizado, mas tudo isso é dispensável. O que importa? A pregação do Evangelho, sem adulterações. Que a Igreja de Santo André tenha isto diante de si. Cabe a uma igreja o anúncio, a prática da verdade. Cabe conhecer as Escrituras, anunciar as Escrituras, viver as Escrituras sem adulteração. É assim que a igreja perfumará a cidade. É assim que a igreja anunciará para os que a ela se chegarem. E aonde ela chegar, a verdade do Evangelho que salva e que mata, mas que o faz para a glória do Senhor. Porque em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Perfume sem adulterações. Que a Igreja de Santo André seja assim. Que nós então sejamos usados por Deus até a sua segunda vinda, até que Cristo venha buscar a igreja. Sejamos usados por Deus, anunciando a verdade, servindo-o, perfumando a cidade. Seja assim para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.
Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, recebe a nossa adoração pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Senhor, como igreja na cidade de Santo André, nós te damos graças por teres redimido tantas pessoas ao longo dos anos por aqui e por intermédio do testemunho dessa igreja. Nós te adoramos por nos ter preservado e conduzido até aqui. Estamos plenamente certos de que o Senhor, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedimos-te que nos santifique, nos faças fiéis, nos dês ousadia e firmeza na pregação da palavra, perfumando a cidade como servos teus, para que o Senhor cumpra o teu propósito quanto à vida e quanto à morte, sempre para a tua glória. Obrigado, Senhor, pelos 70 anos que a EPSA cumpre em tua presença nesta cidade. Guarda-nos e usa-nos até o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. E que a tua bênção nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre o teu povo. Amém.